Graça e paz, queridos irmãos, nessa manhã tão bela, tão radiante de domingo, a nossa alegria, o nosso conforto, a nossa fortaleza, a nossa esperança em meio a esses dias que temos vivido é o Senhor. O Senhor nos tem conduzido, o Senhor nos tem guiado, o Senhor tem dirigido a nossa vida. E nós vamos então estar oferecendo o nosso culto ao Senhor, vamos estar celebrando a Cristo juntos. E eu quero convidá-lo agora a ouvir o prelúdio que vai ser feito. O Davi vai estar fazendo o prelúdio. Nós vamos estar em oração, colocando diante de Deus. Irmãos, vamos nos derramar diante do Senhor, vamos levar para Ele as nossas culpas, os nossos pecados. Por certo, temos cometido pecados sim, através dos nossos pensamentos, das nossas falas, através de nossas atitudes. Eu e você somos pecadores, eu e você somos frágeis, eu e você não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos muito, mas muito da direção do Senhor. Por isso, nesse momento, enquanto você ouve a canção, vai ser tocada, se coloque diante do Senhor, clame por Ele, clame a Ele. Depois de passado alguns instantes de oração silenciosa, a Meire vai quebrar o silêncio, orando, intercedendo por cada um de nós. Vamos fazer isso neste momento? Vamos buscar o Senhor? Agora, reunidos como família da fé também, estarmos derramando diante do Senhor para reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que tem se renovado a cada manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és bom, Tu és misericordioso. Senhor, reconhecemos como carentes somos do Senhor, como precisamos, Senhor, da Tua fortaleza, do Teu refúgio, como diz o salmista, Pai, porque Tu és o nosso refúgio. Senhor, a nossa alma tem sede de Ti. Senhor, necessitamos do Senhor para nos fortalecer, para tirar de dentro do nosso coração qualquer pensamento, qualquer ansiedade que queira tomar conta, Pai. Verdade. Então, Deus nos perdoa porque muitas vezes a nossa fé vacila, Pai. O nosso coração fica inquieto diante de tantas notícias, diante de tantas circunstâncias. Então, nos perdoa porque quem somos nós se não for o Senhor? Sabemos que não temos poder sobre nada, de nenhuma situação. Então, ó Deus, nos perdoa se de alguma forma temos entristecido o Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos perdoa se temos falado ou pensado coisas além daquilo do que possa Te agradar, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque Tu és o nosso Pai. Obrigado porque não estamos sozinhos. Obrigado por esse privilégio agora, Senhor, de prestar culto, de Te adorar, de estarmos unidos, mesmo que sejam por mídias, mas estamos unidos num só corpo. E sabemos que tantas outras igrejas estão fazendo o mesmo. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado porque temos essa condição de estarmos
unidos, mesmo que pela internet, mas podemos estarmos unidos num só coração, num só espírito para te louvar. Abençoe esse culto, abençoe a palavra, abençoe tudo que vamos te prestar. Que chegue ao teu trono de graça com aroma suave. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a ver a palavra do Senhor no Salmo 121. Mas se você quiser também, para o seu conforto, você poderá acompanhar a leitura, estará sendo colocada aqui na tela para você. Esse salmo ele tem por título Deus, o fiel guarda dos homens. Quem é que guarda a sua vida? Quem é que conduz a sua vida pelos momentos mais difíceis? Quem é que lhe envolve com o seu amor, com a sua graça? Quem é aquele que te sustenta? Esse salmo fala sobre o clamor que havia no coração do salmista, quando ele vai declarar que ele levanta os seus olhos para olhar para os montes, um lugar seguro, um lugar de socorro. E de onde viria esse auxílio? E ele vai declarar isso para a gente, vai deixar isso bem claro, que esse socorro, esse auxílio só pode vir de Deus, o Criador de todas as coisas, o seu Criador. Então vamos lê-lo agora de forma alternada, de forma responsiva. Diz assim o texto: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Esse primeiro cântico com o qual nós vamos louvá-lo fala exatamente sobre esse momento em que vamos exaltar ao Senhor, exaltar ao nosso Rei, porque Ele é exaltado nos altos céus, é exaltado na minha vida, na sua vida. Ele é o nosso Rei. Vamos glorificá-lo, vamos bendizê-lo, façamos isso para a glória do Pai.
segundo cântico fala sobre a expressão de Paulo em meio às perseguições, às lutas, às situações adversas pelas quais esse servo do Senhor passou. Ele diz que nada, absolutamente nada, daquelas coisas que estavam tentando roubar a sua fé, ferir a sua vida, poderiam separá-lo do amor cuidadoso, do amor zeloso, gracioso de Deus para com ele, em Cristo Jesus. Quero convidá-lo a cantar essa canção e que você faça dela a sua expressão de confiança, a sua declaração de fé, de que o Senhor, em Cristo Jesus, tem sustentado a sua vida. E nada pode separar você desse amor que já te foi concedido. Vamos louvar o Senhor? Gostaria de convidá-lo a, pegando a sua Bíblia, abri-la em Êxodo, capítulo 13, verso 17 ao 22. Abra a sua Bíblia, o texto não será projetado já propositalmente para que você possa abrir a Bíblia
e acompanharmos o desenvolvimento da mensagem dessa manhã. Êxodo 13, 17 a 22. Eu vou ler para os irmãos esse texto precioso da palavra do nosso Deus. Diz assim as Escrituras: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui depois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acompanharam-se em Etã à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor sobre nossas mentes e corações para a compreensão da sua preciosa palavra. Senhor, Tu estás conosco, Tu habitas entre nós, Tu assistes a cada lar, a cada família da Tua igreja. E agora pedimos que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito agindo, operando em nós, na ministração da palavra, no ouvir da palavra, o Senhor seja exaltado. Teu Filho Jesus Cristo, que ocupa o centro das Escrituras, seja glorificado. E nossas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos compartilhar com você essa noite, essa manhã, sobre a mensagem O Deus que caminha conosco no deserto. O Deus que caminha conosco no deserto. Deserto não é uma palavra muito agradável de ser ouvida nesses dias em que estamos vivendo algo parecido. Deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de salteadores. Deserto é lugar das temperaturas mais elevadas e daquelas também mais baixas. Deserto é lugar que é sinônimo de solidão. Deserto é lugar de sequidão, é lugar de aridez. Deserto, portanto, não é lugar bom para se viver, para se habitar. Esse texto da palavra do Senhor nos fala sobre o momento em que o povo de Deus é arrancado pelas mãos do Senhor, as mãos libertadoras de Deus, usando o seu escolhido, usando a Moisés, para que o povo agora arrumasse a terra prometida. E esse texto nos fala claramente do momento em que o povo, antes de atravessar o Mar Vermelho, ao sair imediatamente do Egito, teria que passar por um deserto. E este deserto foi imposto pela vontade do Senhor. É isso mesmo. Você já deve ter ouvido falar em pregações que o povo de Israel caminhou pelo deserto por muitos anos, por cerca de 40 anos, por conta da sua desobediência. Porque o povo assim quis.
Isso não é de todo uma verdade, não é. Você já viu aqui no texto que é Deus quem primariamente vai conduzir o povo pelo deserto. Isso está claro aqui para nós. Não foi uma opção a princípio de Moisés, nem do povo, por conta de uma desobediência, mas de uma ordem de Deus para que o povo assim o fizesse. Por quê? Porque você vai encontrar logo no início do texto que lemos, portanto no verso 17, que tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, esse era o caminho mais perto, o caminho da terra dos filisteus. Pois Deus declarou para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Deus tinha um propósito muito claro para o seu povo, na decisão que tomara de fazer o povo ir pelo deserto e não por um lugar melhor, aparentemente, e mais próximo para que esse povo fosse. Como primeira lição de que Deus caminha conosco no deserto, Deus tem um propósito para você no deserto. Você viu na leitura do verso 17 que Deus determina que o povo vá, se encaminhe para o deserto. Você viu que no versículo 18, o texto declara: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito, indo para a terra prometida. Mas por que Deus então determina que o povo adentre no deserto e não vá pela rota mais simples? Porque essa rota mais simples, irmãos, não era a rota mais segura. O texto declara no versículo 17 que esse era o caminho da terra dos filisteus. Para que você tenha uma noção geográfica do que isso significa e também política, militar, se o povo fosse por esta rota, que seria mais simples, a mais fácil, que era contornando o mar Mediterrâneo, o povo encontraria uma resistência militar ali colocada pelos egípcios, inclusive, para colocar um termo, uma fronteira contra os filisteus. Se eles adentrassem por essa rota, eles sofreriam perseguição, guerra, o texto deixa isso bem claro, uma luta por parte daqueles povos, e o povo de Israel bateria em retirada, voltando para o Egito. Não resistiria aquele povo filisteu, não resistiria ao seu ataque, e aí procuraria encontrar segurança, não em Deus, mas no Egito. Portanto, você viu que Deus determina que o povo vá por uma rota mais distante, e essa rota era o deserto. Por que Deus não poupa eu e você dos desertos da vida? Porque à luz do texto compreendemos que Deus tem um propósito muito melhor, muito mais seguro para a nossa vida do que os caminhos que aparentemente achamos que são mais fáceis e mais tranquilos de serem percorridos. A palavra do Senhor nos declara que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final, esses caminhos são caminhos de morte. Meu irmão, minha irmã, o propósito de Deus, os grandes desertos que você passa e que eu passo, eles vão sendo revelados à medida em que vamos caminhando, à medida em que vamos rumando com Deus na caminhada da vida. Deus tem um propósito para você em meio ao deserto. E aqui eu não quero destacar apenas esse deserto, que é o deserto da pandemia,
o deserto da quarentena, do isolamento social, não. Existem desertos que eu e você já atravessamos muito antes desse momento o qual estamos vivendo. Existem desertos que são interpretados por aqueles desertos que estão lá na nossa alma, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Você pode estar atravessando um deserto de mágoa em relação a um parente, em relação a um amigo, até mesmo a um irmão. Você pode estar atravessando um deserto dos questionamentos do seu coração em relação a como esse tempo ainda vai permanecer. Quanto tempo ele ainda vai durar? Talvez o deserto de uma ameaça da perda do emprego, da redução salarial, por conta de todo esse vácuo que estamos passando. O deserto das grandes crises que estão dentro de você, onde você talvez não só não esteja mais aguentando conviver com os outros de uma proximidade tão grande. Estava lendo um artigo esses dias em que famílias que não estavam acostumadas a conviver, a parar para o convívio, porque cada um vivia a sua vida numa velocidade extrema, agora estão tendo que conviver mesmo, literalmente, parar dentro da mesma casa, estar debaixo do mesmo teto, mas com uma intensidade, com um volume muito maior de convivência. E isso, ao contrário de trazer aproximação, para muitos tem sido zona de conflito. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos aquietar, compreender que Deus está no curso e no controle da história e que Ele tem um propósito para cada coisa na nossa vida, para cada situação. Deus nunca levou o seu povo para o deserto para a morte. Deus levou o povo para o deserto para treiná-lo, para aperfeiçoá-lo, porque de fato o povo era rebelde. Eu e você, por conta da nossa natureza pecaminosa, somos rebeldes. Estamos murmurando, reclamando. Muitas vezes estamos permitindo que dos nossos lábios saiam palavras que vão destilar ressentimentos. Vamos reclamar de Deus, reclamamos das pessoas. E o deserto é um lugar onde o propósito de Deus é justamente nos fazer refletir sobre os seus cuidados, sobre a sua graça revelada em nós. Mas em segundo lugar, Deus também garante a sua caminhada contínua no deserto, conforme vemos no versículo 21. Além dele ter um propósito para você e para mim no deserto, Ele é aquele que garante que a nossa caminhada ela não vai cessar, porque Ele estará provendo os meios para que continuemos a caminhar. Diz assim o versículo 21, e eu releio para vocês. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Quem é que ia com o povo de Israel? O Senhor, através de uma nuvem durante o dia, de uma coluna de fogo durante a noite. Aquela nuvem durante o dia provia para o povo de Deus não só a sombra para livrá-los do sol. Você sabe que normalmente no deserto não existem nuvens. As nuvens existem, mas como não há uma concentração de umidade, então a nuvem é algo raríssimo do deserto. Em algumas regiões ali da Palestina, por conta do mar Mediterrâneo, por conta de outras regiões onde existem concentrações muito grandes de água, essas águas, quando elas estão sendo evaporadas, elas chegam até o céu, formam pequenas nuvens ainda, ou são levadas pelo vento até essas regiões desérticas, e ali existe alguma pouca precipitação de água, ou então alguma
pouca nuvem, mas normalmente não há nuvem. Então, além da nuvem promover esse conforto para o povo, também poderia haver algumas precipitações, alguns serenos, algumas gotículas que aliviavam o povo durante essa caminhada. Também a coluna de fogo, que fazia não só com que o povo tivesse a claridade para poder continuar seguindo à noite, porque ninguém, isso é histórico, ninguém no deserto caminha durante a noite, por conta de 3 questões básicas. Uma, por conta do frio intenso. No deserto, à noite, as temperaturas baixam muito, por conta justamente da falta de claridade. E também por conta dos chacais, dos animais que habitam o deserto e durante a noite saem para fazer alguma caçada. À noite, então, é perigosíssimo estar no deserto, mas Deus estava com eles através não só da nuvem, como também da coluna de fogo, para que eles não pudessem cessar a caminhada. Se eles podiam caminhar de dia por causa da nuvem, à noite como seria sem luz, sem claridade? Deus então dispõe desses 2 recursos para que o povo não cessasse de caminhar. Você percebe que na nossa caminhada, na vida, no nosso dia a dia, Deus também nos tem dado recursos para que nós não cessemos a nossa caminhada. Um dos recursos, e aí são tipos da nuvem e da coluna de fogo, é a sua palavra e a oração. Meus irmãos, o Espírito Santo que habita no seu precioso coração e no meu coração, nos tem motivado nesses dias. E se você tem conversado com Ele, se você tem aberto o seu coração, você tem se derramado diante do Senhor, se você tem aproveitado este tempo para investir mais na sua vida espiritual, você sabe que quando você ora e que quando você lê as Escrituras, você tem abrigo, você tem consolo, você tem fortalecimento para a sua caminhada. A sua caminhada não pode ser parada. O propósito de Deus não pode de forma alguma ser removido da sua vida. Porque é no deserto que Deus está forjando você. É no deserto que Deus está preparando você para que você seja um cristão muito mais habilitado, não só para servir a Deus, mas servindo a Deus, servir as pessoas. A palavra do Senhor nos diz que Ele garante a nossa caminhada contínua no deserto, conforme vimos nesse verso, porque a presença dEle é contínua na vida da gente. Eu sei que você e eu somos muitas vezes tentados a desanimar, somos tentados a ficar paralisados diante do medo, diante da angústia, diante da nossa impotência natural de resolver situações. Mas a palavra do Senhor nos encoraja e nos declara de forma clara que eu e você já podemos desfrutar dos recursos de Deus para a nossa caminhada, e essa caminhada ela não para. A igreja prossegue. Eu e você não somos super crentes, eu e você não somos super heróis, mas a palavra do Senhor diz que ainda que eu e você estejamos fracos, estejamos abatidos, o Senhor, Ele nos conforta, o Senhor, Ele nos levanta, o Senhor nos sustenta. Portanto, nós temos no Senhor a garantia de que nós não vamos parar. O mundo, de uma certa forma, parou. A sociedade parou, de uma certa forma. Economias estão estacionadas. A política está também estacionada, porque o que a gente tem visto não é progresso político. A vida social está paralisada. Mas nós temos, irmãos, como igreja, a bênção, a graça de continuarmos. Não só porque estamos transmitindo cultos no país e no mundo todo online, porque estamos conectados pelas redes sociais, não.
é porque a igreja não depende desses recursos. Aquele que é do Senhor, que vive para o Senhor, que ama o Senhor, ele continua obediente ao Senhor, lendo a sua palavra, fazendo suas orações, por onde estiver, aonde estiver, dá e exala o bom perfume de Cristo. Vive nessa firme esperança. Não porque somos melhores, como disse há pouco, mas porque temos um Deus que por nós tudo realiza. Um Deus que estende a sua mão poderosa todos os dias, está sobre o seu povo a fim de abençoá-lo. Essa é a nossa certeza. Deus é quem vai garantindo essa nossa caminhada no dia a dia. É Ele quem não permite que vamos parar. Então não pare de louvá-lo, não pare de adorá-lo, não pare de fazer as suas orações para Ele e através dele rogar a sua bênção para a vida de muitas pessoas. Mas em último lugar, Deus está sempre cuidando de você em meio ao deserto. Veja no versículo 22, o texto declara: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Conforme vimos lá no início, no versículo 17, o Senhor ia com eles nesses dois elementos da natureza. Ia com eles na nuvem e ia com o seu povo na coluna de fogo. Deus estará sempre cuidando de você, meu irmão, minha irmã, em meio aos grandes desertos da vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele supriu para você e para mim todos os recursos para a nossa caminhada e para que essa caminhada seja feliz, seja próspera. E todos esses recursos estão concentrados numa única pessoa, estão concentrados em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu Salvador amado. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, promessa de Cristo: eis que estarei convosco todos os dias, até que tudo acabe, até a consumação dos séculos. Que palavra consoladora! Que palavra que traz tanto alento para o meu e para o seu coração. Quem disse isso não foi uma autoridade militar. Quem disse isso não foi o presidente da República. Quem garantiu isso não foi o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Não foi o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do governo do Estado, do município. Quem declarou isso não são os recursos que podemos ter em nossa conta corrente. Temos muitos ou temos poucos recursos. Quem garante isso não é um pastor, um padre, um babalorixá, uma cartomante, alguém que possa, do alto da sua cátedra, como um grande cientista, um grande professor, garantir isso a você. Quem disse que vai com você, quem está com você, quem cuida de você, quem não abre mão de abençoar a sua vida em meio aos maiores desertos da sua existência, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que amou o mundo de tal maneira ao ponto de enviar o seu único Filho para ser o Salvador, o resgatador, aquele que nos dá a vida eterna. O meu coração explode de alegria nessa manhã, porque quem garante que vai estar cuidando de mim? O seu coração deve se alegrar e se regozijar no Senhor nessa manhã, porque quem vai cuidar de você é o Senhor. E Ele fará isso através do seu único Filho, Jesus Cristo. Eu quero te dar um exemplo disso. Aproveite esse tempo para ler a carta do escritor aos Hebreus. Essa carta fala sobre a sublimidade, a grandeza da pessoa
de Jesus Cristo. E hoje pela manhã, meditando nesse texto, eu me emociono porque eu vejo a conectividade daquele fato no passado que acabamos de ler, do povo de Israel atravessando o deserto, guiados por Deus, com esta carta do autor aos Hebreus. E no capítulo 3 dessa epístola, o autor desse texto fala sobre a grandeza de Cristo sobre Moisés. Justamente mostrando que na peregrinação do povo de Israel pelo deserto, você vai ver isso ao longo da carta aos Hebreus, Deus mostrando que o seu Filho é superior a todas as alianças que haviam sido feitas com os patriarcas no passado. Hoje eu e você temos a garantia de estarmos seguros em meio aos grandes desertos da alma, porque Cristo Jesus, Ele é a perfeita aliança. E é Ele quem garante toda aliança, todo contrato tem uma garantia. E Ele é quem garante o seu bem-estar. Se você é filho de Deus, é filha de Deus, não tema. Não deixe que o medo fale mais alto no teu coração. Não fique paralisado diante da ordem que o Senhor deu, tanto aos filhos de Israel no passado, dizendo, diga ao povo de Israel que marche, como Ele está dizendo à igreja hoje, nesses dias. Diga à igreja que marche. Vamos marchar em oração pelo nosso povo. Vamos marchar nos enchendo, nos nutrindo da santa palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito dentro do seu lar de usar de outros meios de entretenimento para poder desaparecer, ver um bom filme, comédia, uma ação, ler um bom livro, jogar com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, brincar. Tantas coisas a gente pode fazer. Entrar em contato com os amigos. Mas, queridos, se nós queremos provar de fato dessa presença de Deus entre nós, nesses dias de deserto, nós precisamos ler a palavra, precisamos investir mais tempo em oração, precisamos cuidar da nossa vida espiritual. É isso que Deus deseja, como aquele que nos conduz nessa caminhada. Nós tenhamos clara percepção da sua presença entre nós. A nuvem e a coluna de fogo são tipos da presença de Deus em Cristo Jesus entre nós. Por isso, exalte ao Senhor nesse dia e agradeça a Ele, porque em meio ao seu deserto, e o deserto é o lugar onde Ele está, você está passando por ele, porque Deus tem um propósito. Deus está te preparando. Deus está te treinando. Deus está te capacitando. Que Deus nos abençoe. Que a palavra dele fique dessa forma, guardada, registrada no nosso coração. Nós estamos no dia de hoje também celebrando o aniversário do Coro Israel Cunha. Independente de não podermos estar ouvindo o coro lá no templo, estarmos juntos adorando ao Senhor lá no templo, a nossa sede, nós estamos juntos aqui glorificando a Deus nesses 57 anos do Coro Israel Cunha. Que Deus continue abençoando a cada coralista, a diretoria, a nossa regente, irmã Leuzi, aonde estiver, a Mara, nossa pianista, que Deus continue guardando a todos vocês do Coral Israel Cunha. Vamos então ouvir um pedacinho de uma participação do Coro Israel Cunha que nos foi enviada
pela nossa querida Mara. Vamos ouvir? Matar um pouquinho a saudade e louvarmos a Deus com o nosso coro. Louvado seja Deus. Mataram um pouquinho a saudade, muito bom, né? Nós vamos voltar, nós vamos poder ouvir o nosso coral de novo, ouvir também o coro Dinamis, o Ministério Louvor da Igreja e voltarmos a louvar o Senhor com tanta alegria, participando de momentos especiais de culto a Ele. Nós queremos falar com você sobre os nossos pequenos grupos. Nossos pequenos grupos continuam se reunindo durante a semana. As pessoas têm vivido momentos que estão já nos grupos de grande alegria, de grande edificação pela partilha da palavra. Então você que já faz parte dos pequenos grupos, continue ligado, procure priorizar mesmo o horário para poder estar junto com o seu grupo, isso é muito importante. Eu sei que a gente está vivendo um tempo em que os horários estão se confundindo, os dias se confundem, é um fenômeno que está acontecendo, já está sendo registrado, né? Mas vamos procurar manter esse foco, porque esses são momentos que a gente tem, que eu chamo assim de verdadeiros oásis para a nossa alma. Então os horários estão aí, você que ainda não faz parte de um pequeno grupo, entre em contato, né, através do WhatsApp da igreja. Você já recebeu esse contato do WhatsApp, né, porque você recebe o boletim. Então, no grupo do WhatsApp da igreja, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, você solicita a sua entrada no grupo, a coordenação
do pequeno grupo vai estar entrando em contato com você, já direcionando o grupo do qual você irá fazer parte, tá? Só não temos as quartas-feiras, porque às quartas-feiras, às 19h30, temos o nosso estudo bíblico. Mas segunda, terças, quintas e sextas, estão aí os horários, você pode participar de um pequeno grupo, ok? Um outro aviso importante é sobre as nossas contribuições através dos nossos dízimos e ofertas. Meus irmãos, nós temos vivido um momento, por conta dessa pandemia, em que a arrecadação dos dízimos e ofertas das igrejas tem caído, mas as obrigações que as igrejas possuem, seja no sustento dos seus ministros, seja no sustento de seus missionários, no sustento de famílias que recebem o auxílio da cesta de alimentos ou da cesta básica de alimentos, e as contas em relação às obrigações ordinárias, elas não cessam, elas não param. Muitas igrejas estão entrando, inclusive, no que nós chamamos de vermelho, né? Por conta do déficit de um mês para o outro, já devido a essa queda na arrecadação. E as reservas vão acabando. Mas nós podemos louvar a Deus, e isso é lindo demais, porque nós, como igreja, não vemos isso como um dever, como uma obrigação, como um peso. Nós vemos como privilégio, como grande bênção, investirmos, colaborarmos para o sustento da obra do Senhor. Então, contamos com o seu apoio, com a sua ajuda. Os recursos para a manutenção da casa de Deus estão no bolso, estão aí com você, comigo, está no bolso da igreja, do povo do Senhor. Então vamos investir. Muito simples, você tem aí a conta no Banco Itaú, nossa agência e conta corrente estão aí dispostos para você. Muito importante que você coloque lá, registre o CNPJ da igreja, que também está aqui, faça a sua transferência online. Se você não pode ir ao banco, e até eu aconselho evitar isso por conta de aglomeração, mas você tem um dispositivo pela internet, tanto pelo seu computador também, como pelo celular. Eu faço as minhas transferências sempre pelo celular. Aqui, as contas de casa da gente, a gente procura fazer por celular, e aí você pode enviar para o aplicativo, para o grupo da igreja, o seu comprovante, porque você tem como enviar o comprovante para o grupo de WhatsApp da igreja, para que o tesoureiro, isso vai ser repassado ao tesoureiro, ele possa dar baixa para você, tá? Ou se não, você apenas comunica, dizendo que fez o seu depósito por transferência, manda lá para o grupo de WhatsApp da igreja, o valor, a importância, e aí isso vai ser repassado ao tesoureiro para que ele possa dar baixa. Então nós estamos tendo esse cuidado, né, de poder identificar os depósitos. Você pode também identificar, é lógico, através do momento em que você entra na tela para transferência. Mas fique muito tranquilo em relação a isso, porque a tesouraria da nossa igreja é muito responsável, muito ágil, tem tido esses cuidados, tá? Então vamos firmes, glorificando e cultuando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Outra informação é ainda sobre os aconselhamentos pastorais que eu tenho feito através do WhatsApp. Então, esse telefone que está aí na tela é o meu telefone pessoal, particular. Você pode fazer contato direto comigo. Se você tem uma necessidade urgentíssima, é algo que não pode deixar para depois, então você vai colocar a seguinte mensagem: urgente. Não precisa explicar o que é, só colocar urgente, e aí eu vou retornar o mais rápido possível a você. Se o seu desejo de conversar com o pastor, de ter alguma orientação, algum aconselhamento, é algo que pode esperar mais um pouquinho, você vai colocar assim, agendar. E aí eu vou entrar em contato com você dizendo qual horário em que eu vou ligar para você ter uma ideia. Essa semana passada eu já fiz isso, atendi alguns irmãos, falei com irmãos, tanto pelo agendamento, como também de forma urgente, retornando para esses irmãos imediatamente. Então, é muito simples assim. A gente faz esse tipo de apoio, de aconselhamento, porque a gente sabe que muitos irmãos estão assim, vivendo uma situação de ansiedade, de um certo medo, né, com o coração às vezes pesado diante dessa impotência que nós estamos vivendo.
Então não há problema algum, você pode fazer contato através desse número que está aí e eu vou retornar a você. Vamos orar juntos, irmãos, essa semana que eu tive o privilégio de fazer esse contato, de conversar, e ao final dizer, poxa pastor, que bom, estou me sentindo tão bem agora, ou então no dia seguinte mandar uma mensagem para mim, dizendo como é que foi depois daquele momento de oração, de conversa. Isso tem sido uma bênção. Então, seu pastor está aí à sua disposição. Agora, você precisa fazer o contato, não é? Porque eu costumo dizer, nós não temos bola de cristal, graças a Deus, não somos adivinhos, para saber o que você está passando, o que você está vivendo. Mas dê esse retorno e nós vamos com certeza retornar a você, tá bom? Sobre a novidade que eu havia falado no domingo passado, a nossa reunião de oração online. Mais do que nunca, nós temos sido chamados nesse tempo para a oração. Então, Deus nos abriu uma porta através do aplicativo que está aí, o Jitsi Meet. Você vai entrar através desse aplicativo para a nossa reunião de oração. Deixa eu explicar para você como é que vai ser esse processo. A maioria dos irmãos que estão participando dos pequenos grupos já estão utilizando esse aplicativo, o Jitsi Meet. E aí, através desse aplicativo, as pessoas estão fazendo as reuniões. Você que já tem o Jitsi Meet não vai precisar baixar o aplicativo, nem para o seu computador, nem para o seu celular. Como é que você vai fazer? Eu vou enviar um link para o grupo de WhatsApp da igreja, tá? Então, você vai receber esse link a partir de hoje à tarde. A gente já vai abrir essa sala de oração, mas você não vai entrar na sala de oração, você pode até entrar, mas não vai ter oração, porque nós temos os horários dispostos aí para você a partir de amanhã. Então, você vai entrar nessa sala de oração às 8 horas, ou pode entrar um pouquinho antes, né? Pelo aplicativo Jitsi Meet, né? Na segunda-feira, na quarta-feira às 15 horas, 3 horas da tarde, na sexta-feira de novo às 8 horas da manhã. Por que a gente está distribuindo nesses 3 dias da semana? Conforme eu falei para você, é muito importante que a gente ore, é muito importante que a gente passe tempo juntos em oração. E o legal do aplicativo é que a gente cria uma sala em que todos estão se vendo, em que todos vão participar. Então, se você quiser orar, você vai poder orar, um outro irmão, eu também, e a gente vai poder ter um momento gostoso de falarmos com Deus, nos conectando e todos ouvindo a oração de todo mundo, e todo mundo ali entrelaçado. A única questão é que é uma sala de oração, então não é uma sala para a gente ficar conversando sobre outras coisas. Nós temos que ser objetivos. Os pedidos de oração vão ser feitos, nós vamos imediatamente orar, ok? Vai ser dessa forma que nós vamos atuar. Uma oração aí em torno de 30 minutos, o período que nós vamos passar em oração. Por quê? Porque nesse tempo em que estamos de quarentena, dentro de casa, há uma tendência de acabarmos nos distraindo. Somos levados a quebrar um pouco o foco porque a gente está dentro de casa. Aí surge alguma coisa para fazer, então vamos ser bem objetivos. São cerca de 30 minutos juntos, às segundas, quartas e sextas-feiras. Você que ainda não tem um aplicativo Jitsi Meet, você vai baixar através da Play Store, né, no seu celular. Se você não sabe como fazer, pede um familiar seu aí em casa para te ajudar a fazê-lo, tá? Se é pelo computador, então você vai lá, coloca Jitsi Meet, né, vai aparecer, você vai baixar o aplicativo e já vai estar lá no teu computador, já vai estar lá no teu celular. Você vai receber logo mais esse link e quando você quiser entrar na sala de oração, já com o aplicativo baixado, tá, gente? Então, primeiro, baixa o aplicativo, você que ainda não baixou. Depois é que você vai clicar nesse link. Clicou no link, já entrou direto na sala de oração para a nossa reunião de oração, tá? Lembrando que se você entra antes do horário que nós combinamos, não vai ter ninguém lá. Então, eu vou estar lá já a partir de 5 minutos antes das 8, 5 minutos antes das 15 horas, ok? Então, vamos ter nossa reunião de oração, vamos junto, o povo que gosta aí, que ama orar, vai ser bênção em nome de Jesus. Nós, antes de terminarmos, eu gostaria de lembrar a vocês que essa semana nós vamos estar orando pelos nossos aniversariantes, que na verdade só temos uma aniversariante, que é a nossa irmã Carla Matos de Almeida. Carlinha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a você e toda a sua família. Parabéns pelo aniversário que você vai celebrar no dia 29. E também
pelas famílias no altar de Deus. Família do nosso irmão Daniel e Janete Guedes, o Fernando e a Letícia, a Margarida, Vanessa, Arthur e Sofia. Que Deus abençoe essas 3 famílias ao longo da semana. Você que recebeu o seu boletim virtual, o nome está lá, então você vai estar lembrando desses nossos irmãos. E os aniversários de casamento nesse mês de maio, que vai entrar agora, nós temos uma lista de gente, é grande o número de irmãos que casaram no mês de maio, né? Então, abrindo a lista aqui, eu e a Meire casamos no dia 6 de maio, o Washington e Priscila, dia 7 de maio, o Joaquim e a Edna, no dia 10 de maio, no dia 11 de maio, o Gerrit e a Ana Paula, no dia 12, o Sérgio e a Sininha, no dia 15 de maio, o nosso irmão presbítero Daniel e a Aguimar, no dia 16, Marcelo e a Verônica, no dia 18, o Adriano e a Penha, e no dia 27 de maio, seu Arturo e dona Thalita. Olha que coisa boa, muita gente para a gente lembrar ao longo dessa semana, orando por aniversariante, orando pelas famílias no altar e orando pelos aniversários de casamento. Um último anúncio que eu queria dar, e você que é membro da igreja deve ter recebido no boletim, é sobre a extensão do prazo de quarentena que o Conselho determinou, ok? O Conselho resolveu prorrogar o tempo de permanência de inatividade do trabalho presencial da igreja até o dia 17 de maio. Então, até o 3º domingo do próximo mês que está às portas, não teremos atividade alguma na igreja. Então, não é só a secretaria da igreja, a zeladoria da igreja, pastor, não. Todo mundo, não teremos atividade. Eu sei que é um tempo mais prolongado, a gente fica com saudade, mas tudo isso por quê, irmão? Justamente para termos uma margem muito boa de segurança, dada tanto aos membros da igreja, como também à nossa sociedade. Então, nós não estamos brincando com essa situação. Nós estamos preocupados, sim, com zelar pela saúde, tanto da igreja como das pessoas que porventura possam estar conosco, na igreja ou fora dela, né? Então nós estamos seguindo todos os trâmites das autoridades governamentais. Então esperamos que esse período passe rápido, passe logo, mas esse é o prazo que o Conselho da Igreja já estendeu até o dia 17 desse mês, ok? Nós vamos terminar o nosso culto desta manhã online. Eu vou pedir a Mariana que faça essa oração final. Depois da oração final, nós vamos receber a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é um bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Pai, nós nos sentimos tão agraciados, Senhor, e em paz, porque sabemos que em meio ao deserto, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem um propósito para a nossa vida, Senhor. Isso nos traz tanta paz, Senhor, e tanta gratidão pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. E nós queremos Te engrandecer, queremos Te glorificar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor que desde a antiguidade cuida do Seu povo, Pai. E o Senhor não nos deixa órfãos, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso Rei. Pai, nós temos de Te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz por nós, Senhor. Apesar das dificuldades que passamos, nós olhamos para Ti e vemos, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua companhia, Senhor. Não nos deixa só, Pai. Verdade, que Pai. o Teu povo possa ter essa certeza, Pai, mais forte no seu coração. Pai, que a nossa mente possa descansar em Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada membro da igreja do MEA, Senhor. Amém, Senhor. Te agradeço pela liderança, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, Pai. Pai, que nesse domingo a gente possa realmente se voltar mais para Ti, Senhor. Perceber a Tua presença, Deus. Pai, nos traz mais para perto de Ti, Senhor. Verdade. Mais uma vez, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai,
poder, o consolo, as virtudes do Espírito Santo, através dos seus dons e do seu fruto, permaneçam em cada um de vocês, desde agora até o dia maravilhoso do retorno de Jesus Cristo. Amém. Fique em paz, fique bem, que Deus o abençoe. E logo mais às 18h30 retornaremos para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Um grande beijo no seu coração.